Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará. O professor Daniel, lhe apresentando muito rapidamente aqui, ele é professor, como eu disse, da Universidade de São Paulo, coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, bacharel em Ciências Sociais e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo. Muito bem-vindo, professor Daniel. Você com a palavra. Obrigado, José Vital. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com Ao Vivo no Fórum. Infelizmente, não estou presencialmente com vocês aí no estado do Ceará. Ontem eu estava em audiência pública na Assembleia Legislativa do Ceará, e o Ceará é um dos estados mais importantes e vigorosos, com a luta mais vigorosa no país. Então, é uma pena a impossibilidade da presença física, mas eu me sinto presente junto com vocês no estado do Ceará, enfrentando essa luta que é uma luta nacional, né? A luta em defesa do serviço público tem que ser encarada como uma luta nacional, uma luta de soberania nacional. É importante dizer que desde o início da afirmação desse projeto vinculado entre o ultraliberalismo, foi melhor até representado pelo Michel Temer, e o ultrarreacionarismo, que é representado pelo Jair Messias Bolsonaro, mas que ambos andam em conjunto, José, porque o que é importante a gente destacar aqui, né? Em praticamente toda a história da humanidade, as políticas liberais, depois neoliberais e agora ultraliberais, elas sempre foram afirmadas por governos de característica autoritária, ou seja, o ultrarreacionarismo sempre foi, ou o fascismo miliciano, que a gente enfrenta aqui no Brasil, que é como eu prefiro denominar o governo de Jair Messias Bolsonaro, o ultrarreacionarismo ele sempre foi vinculado ao ultraliberalismo numa tentativa absurda, numa tentativa desumana de submeter os povos ao redor da história mais recente do século XX, século XXI, ao jugo dos principais atores econômicos em termos de propriedade do capitalismo, né? Aqueles que lideram o capitalismo. Então, essa reforma administrativa nada mais é do que a continuidade de um processo de desconstrução do Estado Nacional, agora atacando aquilo que existe de mais central do Estado Nacional, que é o serviço público, que é o serviço que é dedicado para a realização dos direitos de todas e de todos os brasileiros, sem exceção. O que nos distingue como servidores públicos é que a gente não faz nenhum tipo de julgamento sobre aqueles que vão receber o benefício do nosso trabalho. A gente trabalha efetivamente para todos os brasileiros e para todas as brasileiras. Mas a desconstrução do Estado Nacional brasileiro, de maneira mais objetiva, ela começa a partir da Emenda Constitucional 95 de 2016, o teto dos gastos públicos federais, avança de maneira muito clara na reforma administrativa e na reforma, melhor dizendo, na reforma trabalhista e na tentativa, bem-sucedida, infelizmente, de desconstrução de parte significativa das receitas sindicais, avança posteriormente na afirmação de 2 projetos educacionais que são a própria expressão do ultraliberalismo e do ultrarreacionarismo, que é a Base Nacional Comum Curricular e também a reforma do ensino médio. O que é a Base Nacional Comum Curricular e a reforma do ensino médio? É a formação do trabalhador dócil e submisso, que aceite a reforma trabalhista e também que aceite depois a reforma da Previdência, que já ocorreu no governo de Jair Messias Bolsonaro. Na sequência, agora, nesse ano, veio a emenda à Constituição 109 de 2021, que, na prática, determinou gatilhos insustentáveis e extremamente perigosos para conter o trabalho do serviço público, para asfixiar o trabalho do serviço público. E agora tem essa triste notícia do processo ocorrido na CCJ com o avanço da reforma administrativa. O ponto mais importante que a gente precisa ter clareza é que, se a gente considerar o humor e a vontade do povo brasileiro, o povo brasileiro sabe valorizar o serviço público. O que acontece no Congresso Nacional, efetivamente, e eu falo com
com boa experiência de incidência no Congresso Nacional, trabalho todos os dias em contato com parlamentares desde 2006, né, quando eu começo a coordenar a campanha nacional pelo direito à educação. O que a gente observa de forma muito concreta é que o Congresso Nacional está de costas para o povo brasileiro. Ao vivo no Fórum, uma iniciativa do Fórum Permanente em Defesa do Serviço Público, Ceará.